No Notícias do Legislativo, o resultado da votação da 22ª reunião ordinária e outras atividades dos vereadores. No Saúde Agora, vamos falar sobre os cuidados com as crianças no outono, no período que o ar fica mais seco e também tem a queda de temperatura. Olá, boa tarde. Quinta-feira, 23 de abril de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp que já aparece aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto no 978293776 ou você pode mandar a sua mensagem apontando a câmera do celular para o QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. A gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole. Atenção, você morador do Jardim Nova Europa, tutor de cachorro ou gato. Estão abertas as inscrições para castração e microchipagem dos animais de forma gratuita. É uma ação do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal aqui de Campinas e a repórter Camila Borges está no local com as informações sobre o endereço, o número de vagas, se precisa levar algum documento, as datas dos procedimentos, até quando o castramóvel fica no local. Então, seja bem-vinda e boa tarde, Camis. Olá, Gabriel. Boa tarde para você e para todos que acompanham o Câmara Notícia. É isso mesmo, eu estou aqui no Bosque dos Guarantãs, no bairro Jardim Nova Europa, em Campinas, onde será realizado esse multirão gratuito de castração de cães e gatos. E como você falou, as inscrições já estão abertas. Para explicar melhor como vai funcionar esse serviço, já está aqui ao meu lado o secretário de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Brás Adegas. Secretário, primeiramente, muito obrigada por nos atender e seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Gabriel, boa tarde, Camila. É sempre muito importante a gente poder esclarecer as políticas públicas que a gente tem, principalmente uma tão importante que é essa de castração dos nossos pets, de cães e gatos, gratuitamente, né? Então é sempre importante a comunicação, você está levando conhecimento aos nossos moradores da cidade de Campinas. Secretário, para começar, eu queria que você explicasse, o serviço ele é gratuito, né? E quantas vagas estão disponíveis nesta edição? Nessa edição nós temos aí 1.600 vagas disponíveis para cães e gatos, né, nesse primeiro momento, que faz parte aí de um escopo aí de quase 20 mil castrações que a gente deve realizar esse ano na cidade de Campinas. Perfeito. E as inscrições já estão abertas? Até quando a pessoa pode fazer essa inscrição? Essas inscrições ela não tem prazo, ela continua aberta, como a gente tem um programa amplo durante o ano todo, mas nessa edição agora, da castração do dia 29/4 agora até o dia 3/5, já estão abertas. As pessoas precisam ter a conta no Gov, porque é um convênio que a gente tem através de emenda parlamentares, e essa exclusivamente do deputado Bruno Ganem. Então tem numa parceria com o Ministério do Meio Ambiente. Então as inscrições é feita através do site simpatinas.mma.gov.br. E secretário, essa edição vai ser realizada aqui no Jardim Nova Europa, mas moradores de todo o município de Campinas podem participar? Todos os moradores da nossa cidade de Campinas podem participar, sem restrição nenhuma, só trazer aqui documentos, RG ou CPF do tutor, né? E se tiver alguma dificuldade em fazer a inscrição, pode vir um dia antes aqui, que a gente terá aqui um suporte atendendo as pessoas e fazendo essa inscrição no Simpatinhas. No caso, quais documentos são necessários? Precisa trazer algum documento no dia da castração? RG, CPF, um documento com foto. E também no dia uma foto do animal, porque o Simpatinhas é um registro nacional, a gente faz esse documento, esse RG do animal, então precisa ter o registro lá, a foto do animalzinho também. Certo.
E você já falou um pouco agora sobre esse RG do animal, então além da castração, o cadastro também garante esse outro benefício, né? Qual a importância do tutor ter essa identificação do pet dele? É muito importante até para o poder público saber da existência e acompanhar a saúde desse animal. Ele é feito a castração e o chipamento, que é o RG desse animal, que a gente aí acompanha toda, e o próprio tutor tem toda a identidade fitossanitária do animal dentro do RG, e o acompanhamento do poder público de toda a campanha de vacinação, tem todo o histórico médico do animal, né? Isso é muito importante. Então aqui, além da castração, também será feita a microchipagem? Sim, esse momento é feito a castração e a microchipagem de todos os animais. E também qual a importância dos tutores castrarem seus animais, né? Aproveitar esse tipo de serviço gratuito que a Prefeitura de Campinas está ofertando. Isso é muito importante. A castração dos animais, ela protege a saúde dos animais e a gente consegue aí ter tutores com mais responsabilidade. Animais castrados diminuem muito o abandono dos animais. Então é uma forma de você tratar o seu animal com carinho, fazer aí todos esses cuidados, ter a castração e o chipamento para ter todo o acompanhamento aí. A gente ter essa identidade certificada, né, pelo município e pelo estado. Isso é muito importante. E secretário, o município de Campinas está com essa meta de realizar várias ações para a castração dos animais, né? Qual será o próximo? Ainda no mês de maio acontece mais uma etapa de castração, do dia 13 ao dia 26, mas é importante que não deixe para o dia 13 de 26. Quem tem a possibilidade de vir aqui agora no Nova Europa, do dia 29 ao dia 3 do 5 agora, aproveita e faça a castração o mais rápido possível, né? Até porque quanto mais rápido você fazer, melhor para o seu animalzinho. E você falou que esse cadastro no site, a pessoa pode se cadastrar lá, se não conseguir vir aqui no Nova Europa, por exemplo, pode aproveitar a próxima que tiver? Pode sim, não tenha dúvida disso. Perfeito, secretário, muito obrigada. Obrigado a vocês pelo esse trabalho de utilidade pública que vocês fazem, que é muito importante para a nossa cidade. Gabriel, reforçando então o que o secretário acabou de falar, são 1.600 vagas disponíveis. A castração ela acontece aqui no bairro Jardim Nova Europa, no Bosque dos Guarantãs, do dia 29 de abril até o dia 3 de maio. O endereço, vou passar para vocês, é na rua Santa Rita do Passa Quatro, número 706. Em caso de dúvidas, no momento da inscrição, no site, que é o simpatinhas.mma.gov.br, você pode entrar em contato através do telefone, que é o 19 984 37 1188. Então, para você que está em casa, aproveite, faça a sua inscrição e venha aqui com o seu pet realizar a castração e a microchipagem. Volto com você aí do estúdio, Gabriel. Tá certo, muito obrigado, Camila Borges, e também ao Brás dos Santos Adegas, que é o secretário de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade aqui de Campinas, pelas informações. Vamos falar sobre emprego agora, é sempre bom, né? A semana um pouquinho mais curta por conta do feriado, mas para você que está desempregado, disponível para o mercado de trabalho, ou para você que quer mudar de área, preste atenção, porque no Centro Público de Apoio ao Trabalhador aqui de Campinas, mais de 800 vagas estão disponíveis para esta quinta-feira. Olha só. Há vagas para açougueiro, agente de pesquisa, ajudante de confeiteiro, alinhador veicular, atendente de padaria, auxiliar administrativo, aprendiz, auxiliar de limpeza, camareira de hotel, churrasqueiro, colorista, cozinheiro, empregada doméstica nos serviços gerais, fiscal de loja, gerente de varejo, jardineiro, mestre de obras, técnico de edificações, técnico de segurança do trabalho e zelador. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio pelo site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde.
A unidade do Ouro Verde, na rua Armando Frederico Renganeschi, número 61, no bairro Jardim Cristina, dentro do Horto Shopping, no segundo andar, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E a unidade do Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 22ª reunião ordinária. Os vereadores se reuniram por mais de 3 horas para discutir e votar os 10 projetos que estavam na pauta. A Mirna Abreu acompanhou tudo e traz agora as informações da reunião e também do Legislativo. Seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que assiste o Câmara Notícia. E nesta quarta-feira, todos os 10 projetos que estavam na pauta foram aprovados. Um destaque para a proposta de autoria do prefeito, que trata da gratificação de proteção e defesa civil. O vereador Paulo Haddad, que é o líder de governo na Câmara, detalhou o projeto. Essa defesa civil, que muitas vezes tem um papel fundamental, né, extremamente importante. Hoje, né, nós temos aí algumas intempéries, né, mudanças climáticas que mostram a dificuldade de se lidar com o clima nos dias atuais. Então, grandes enchentes, regiões de desmoronamento, enfim, áreas que foram devastadas. Tivemos, né, num passado não muito distante, microexplosões na cidade de Campinas, que causaram, né, grandes transtornos, não só uma população de baixa renda, mas uma população de um nível socioeconômico financeiro mais abastado, enfim. Então, a Defesa Civil ela tem um papel extremamente importante. E para essas pessoas, para esses servidores públicos, servidores de carreira que se dedicam a essa função, terão uma gratificação de 35% dos seus vencimentos, seja ele de nível fundamental, né, escolaridade de nível fundamental, médio, técnico ou também de nível superior. Um outro projeto também que foi aprovado em primeira discussão é de autoria do vereador Herbert Ganem, que veda aos condomínios a proibição da instalação de telas e redes de proteção em janelas, sacadas, mezaninos e varandas das unidades privativas. De acordo com a proposta, esta é uma forma de garantir as famílias diante de casos em que regimentos internos de condomínios têm restringido a instalação dessa proteção nesses imóveis. As duas propostas ainda vão passar por um segundo turno de votação. E aí, se forem aprovadas, seguirão para a sanção do prefeito. E ontem nós tivemos também a 6ª reunião realizada pela Comissão de Constituição e Legalidade. Nela, os vereadores rejeitaram por unanimidade a proposta de que exista um rodeio em Campinas. Dos 6 itens que estavam na pauta, um foi aprovado, de autoria do vereador Herbert Ganem, que altera o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos, exigindo agora idade mínima para a venda de cães e gatos, vacinação completa, esterilização cirúrgica e microchipagem para identificação. Outros 3 projetos tiveram pedidos de vistas. Já os projetos do vereador Vini Oliveira sobre obrigatoriedade do controle de ponto dos profissionais de saúde no Hospital Ouro Verde e diretrizes complementares para o atendimento, diagnóstico e tratamento de pacientes com suspeita de febre maculosa e denomina a lei como Lei Eduardo Brasilino Queiroz, foram rejeitadas pelos vereadores na comissão. Em extra pauta, os vereadores rejeitaram o projeto de autoria do vereador Arnaldo Salvetti, que propunha a realização de rodeios em Campinas. Eu tive a honra de fazer essa relatoria desse projeto. É um projeto que, na verdade, significa um retrocesso na cidade de Campinas,
porque é um projeto, a lei que estabeleceu a vedação da realização dos rodeios na cidade de Campinas, de autoria do nosso vereador do PSOL, o vereador Paulo Búfalo. É uma lei muito importante e que segue uma legislação nacional, uma legislação que tem sido aprovada em vários lugares de proteção do bem-estar animal. A gente sabe, como disse aqui a vereadora, é um retrocesso de uma lei que já existe no município e, infelizmente, houve essa movimentação que foi até se tornando uma batalha jurídica, onde estamos aqui com o vereador Ganem, que tem um inquérito civil do Ministério Público. Temos aqui a sentença também, que já foi determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde houve essa votação por unanimidade do arquivamento desse pedido de liminar para que fosse autorizado a volta dos rodeios em Campinas. Tem aqui documentos do Ministério Público, junto, anexado, e isso é importante. O Ministério Público já deu seu parecer também, a Justiça deu o parecer, e cabe a essa casa também dar o parecer contrário. Em uma das sessões, né, eu mencionei favorável ao rodeio, e continuo sendo, não mudo o meu posicionamento, mas nós não estamos falando aqui de um voto isolado, ou de uma opinião isolada, né? Nós estamos numa comissão de legalidade. Eu não vou ser irresponsável aqui de forma alguma, como nunca fui. Avançar com esse projeto agora seria ignorar, né, um processo que já está em andamento, em algumas esferas até arquivado. Isso iria gerar uma instabilidade e também expor o município a um conflito totalmente desnecessário. Quero também consignar meu voto, né, contra os rodeios, e que a gente possa ser ágil também nessa ação. Então, parabenizar também ao presidente, a relatora Mariana, por colocar esse tema na pauta. Nós temos que ser favoráveis à vida, favoráveis ao bem-estar dos animais, favoráveis a que a gente possa ter uma relação com os animais de uma maneira distinta daquilo que eram tradições, enfim, algo que não condiz mais com a concepção que nós temos de vida nesse planeta. Esse projeto de lei não foi só analisado aqui na CAC, mas ele foi analisado também pelo Tribunal de Justiça. Nós temos documentos aqui, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é um processo que chega. E também nós temos aqui inquéritos do Ministério Público sobre todos esses documentos. Eu sempre falei, eu não sou contra, mas contanto que os animais não possam ser maltratados. Esse projeto já estava na nossa mão há um bom tempo, né? Discutindo, ouvindo as entidades, só que recentemente, com as decisões que nós tivemos no Tribunal de Justiça, com o ofício do próprio Ministério Público dizendo o contrário ao evento na cidade de Campinas, a outra decisão que nós tivemos unânime do Tribunal de Justiça contrário ao rodeio da cidade de Campinas, eu me reuni com toda a minha assessoria, a parte jurídica, e nós resolvemos pautar esse projeto hoje, né, não adiar mais. Então, por unanimidade, vai para arquivo o projeto 238/2024 do vereador Arnaldo Salvetti, que dispõe sobre a regulamentação da realização de feiras agropecuárias, povas equestres, exposições, leilões e rodeios no município de Campinas. Então, está reprovado. Agora a gente vai falar sobre debates públicos que acontecem na Câmara. Um deles foi de iniciativa da vereadora Guida Calisto, que aconteceu na última semana, tratando sobre a cultura Red Pill e feminicídio no combate à violência de gênero. O encontro reuniu especialistas, pesquisadores e movimentos sociais que trabalham no combate à violência contra a mulher. Por iniciativa do Fórum Permanente contra a Violência Política de Gênero e o Feminicídio de Campinas, o debate público presidido pela vereadora Guida Calisto teve como tema central a cultura Red Pill e feminicídio. Participaram do evento a professora Anselma Salles, a pesquisadora Renata da Luz e a advogada Regina Casice. O encontro buscou dialogar sobre caminhos para enfrentar o aumento da misoginia e da violência contra mulheres, especialmente no contexto político.
De acordo com a parlamentar, o que motivou esse debate foi a perseguição que o seu mandato sofreu por um grupo de homens que utilizam a internet para disseminar ódio e desprezo às mulheres. Começa há mais ou menos um mês, né? Quase um mês que começa essa perseguição. Primeiro, eles conseguiram abordar 2 assessoras minhas na praça, numa praça pública. Depois eles vieram aqui na Câmara, entraram no meu gabinete. Depois tentaram novamente entrar na Câmara, no meu gabinete, tentar me abordar no dia que a ministra das Mulheres estava aqui em Campinas. Após esse episódio, a vereadora denunciou e obteve uma medida cautelar. Nessa decisão, a juíza descreve, né, alguns pontos ali, que é proibição de aproximação dos investigados em relação às vítimas, no caso, sou eu e a minha assessora. Proibição de contato com as vítimas por qualquer meio de comunicação, vedação de acesso ou permanência nas dependências da Câmara Municipal, especialmente nos locais de trabalho das vítimas, ressalvadas as hipóteses de autorização judicial. Vale ressalvar também que foi um pedido do Ministério Público, então a juíza ela só toma essa decisão após a manifestação do Ministério Público, que entendeu ser favorável à medida cautelar. Outro destaque abordado foi sobre violência nas escolas. A professora Anselma Salles falou alguns casos trágicos dentro do ambiente acadêmico, como o massacre em Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011, e o de Suzano, em 2019. E, como educadora, destacou que a escola deve ser um espaço de conscientização para prevenir abusos domésticos e coibir a violência contra a mulher. Esses estudos, principalmente o relatório, né, elaborado pelo governo federal, via Ministério da Educação e Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, fez um levantamento, né, até o ano de 2025, início do ano, de 47 ataques que ocorreram às escolas. Dessas escolas, né, que foram alvo, né, 23 foram escolas estaduais, 13 municipais e 7 escolas particulares. O resultado desses ataques foram, né, o resultado trágico: 56 vítimas fatais, a maior parte delas estudantes, mas também vitimou professoras, professores, auxiliares de educação infantil e 121 pessoas feridas, né, com sequelas gravíssimas, como, por exemplo, amputações e tetraplegia. Como ficou comprovado no caso de Suzano, esses jovens, por meio de redes sociais, como Discord, por exemplo, né, eles são instados a efetuar um desafio, e o desafio é justamente o ataque na escola. Não estou dizendo que todos eles tenham esse tipo de envolvimento em desafios em que eles, parte de um grupo, né, estão querendo provar depois nesses fóruns, né, de fascistas, né, de neonazistas, as atitudes que eles vão cometer. Então, existe um verdadeiro recrutamento desses jovens, né, que as famílias, né, acreditam, né, que a criança, o adolescente, quando ele está, né, muitas vezes trancado no quarto, né, ali no seu celular ou no computador, que eles estão seguros. Não, eles estão falando, né, com uma rede de neonazistas, pedófilos, né, agora a gente sabe, né, sintetizar, né, eles estão nessas redes da machosfera. Existe a violência de gênero, existe a violência racial, o capacitismo nas escolas, né, mas a violência extrema, né, dado aí o seu nome, né, essa que faz vítimas, que mata pessoas, né, então, até para o próprio enfrentamento dela, né, através de programas para discutir masculinidades nas escolas, né, discutir aí fora da escola, né, com as famílias, quer dizer, junto às famílias dos adolescentes, das crianças pequenas, discutir formas
de combate, então precisa entender as motivações, então precisa de uma vigilância aí, né, estatal. Agora entrou em vigor o ECA digital, né, então é uma série de responsabilização às empresas, né, como também às famílias que precisam ser mais vigilantes, né, mas aí o nosso combate maior é nessa esfera, né, política, social, né, contra aquilo que está sendo patrocinado pela institucionalidade. A vereadora ressalta que é crucial não naturalizar a violência e a perseguição, exigindo punição rigorosa e continuar com a luta coletiva. Essa medida cautelar, deferindo que o agressor que tem perseguido o nosso mandato não tem o direito de entrar aqui, não tenha mais o direito de vir nos ameaçar, nos constranger, isso é muito gratificante, que a gente tem aí o apoio do Poder Judiciário para poder continuar fazendo a atuação do nosso mandato. Acho que esse fórum vai dar aí a tônica do que vai ser feito daqui por diante. E além de debates, a Câmara também realiza solenidades para a entrega das honrarias que foram aprovadas durante reuniões ordinárias. Na última semana, o vereador Dr. Ianco prestou homenagem à Escola de Educação Infantil Abelhinha e à Associação Esportiva Atlético Unidos. Por iniciativa do vereador Dr. Ianco, a Câmara Municipal de Campinas concedeu, durante a 13ª reunião solene, o diploma de mérito educacional Darcy Ribeiro ao Recanto de Educação Infantil Abelhinha. A Escola Abelhinha que faz alegria e traz tanta... Tive a honra de poder comparecer à escola e realmente o brilho no olho das crianças é contagiante, realmente muito bacana, né, o ambiente que a gente encontra lá. Mais do que uma escola, a Abelhinha carrega um propósito que orienta cada gesto, transformar o início da aprendizagem em doces lembranças. Tudo é feito com amor, respeito, confiança e escuta. O que nós queremos é formar crianças de valores, com respeito, com vontade de aprender, crianças que no futuro possam construir um mundo melhor. Cada aluno que passa pela Escola Abelhinha carrega um pouco de nós e leva consigo tudo aquilo que plantamos com tanto cuidado. Por fim, quero agradecer e expressar nossa gratidão. Gratidão a Deus por nos permitir chegar até aqui. Gratidão às famílias pela confiança depositada no nosso trabalho. Gratidão à equipe, que é essencial para cada conquista. Também por iniciativa do mesmo parlamentar foi concedido o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci à Associação Esportiva Atlético Unidos dos Amarais. Mais uma vez aqui agora para falar a respeito de outra paixão da minha vida, que é o esporte. Educação e esporte. Tem tudo a ver, né? Fundada em 6 de novembro de 2021, a Associação Esportiva Atlético Unidos dos Amarais, entidade social sem fins lucrativos, nasceu com a finalidade de promover, incluir, valorizar e incentivar a atuação de crianças, jovens, mulheres da sociedade por meio do esporte, da educação e do desenvolvimento humano e pessoal. Hoje esse reconhecimento não pertence a uma instituição, mas uma história coletiva, uma história construída por muitos, por aqueles que já passaram e deixaram sua marca e por aqueles que seguem firme conosco, atletas, pais, professores, amigos e todos aqueles que acreditam nesse sonho. Essas são as notícias do Legislativo e eu volto com você no estúdio. Boa tarde. Muito obrigado, Mina Abreu, pelas informações do Legislativo. E agora é hora de esporte. Ontem, no lotado ginásio do Taquaral, o Vôlei Renata recebeu o Praia Clube no primeiro jogo da semifinal da Superliga Masculina e saiu na frente no confronto. O começo de jogo foi complicado para os campineiros, muitos erros. E aí Praia Clube aproveitou, fechou a primeira parcial em 25-15. Só que a partir daí o jogo mudou, os campineiros acordaram, subiram de rendimento e conquistaram uma grande virada, 25-18 no segundo set, 25-22 no terceiro set
e fechou a partida com mais um 25-22 no quarto e último set. Adriano foi o maior pontuador campineiro com 20 acertos. Além de anotar pontos em todos os fundamentos, ele teve mais de 60% de aproveitamento no ataque. Logo atrás veio o Bruno Lima com 16. O central Matheus Pinta foi eleito o melhor em quadra. Durante a partida, o vôlei Renata usou uma camisa vermelha em comemoração ao mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. O segundo jogo da semifinal acontece na segunda-feira, 6h30 da tarde, em Uberlândia, Minas Gerais. Se os campineiros vencerem, estão na final. Em caso de derrota, o terceiro jogo acontece aqui em Campinas, no ginásio do Taquaral. A gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia nesta quinta-feira. Tempo seco e queda de temperatura são algumas características do outono, período em que as crianças ficam mais vulneráveis com problemas respiratórios. Por isso, a nossa equipe conversou com uma pediatra que traz dicas e orientações de como proteger as crianças nesta época. É o Saúde Agora. Olá, muito bem-vindo ao Saúde Agora. Hoje vamos falar sobre a saúde das crianças no outono. Quando cai um pouco a temperatura e o ar fica mais seco, se para nós adultos essa mudança já é sentida, para as crianças o desafio é ainda maior. Para abordar esse tema, convidamos a doutora Estela Santi, ela é pediatra e alergista e também membro da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela oportunidade e por poder falar esse assunto tão importante aí nesse momento. Exatamente, doutora. Bom, né, a gente sabe que nesse período, né, ar mais seco, queda de temperatura, as crianças ficam mais vulneráveis, né, a doenças respiratórias, porque elas têm, têm uma situação de risco, né, existe um grupo de risco aí para as crianças em determinadas faixas etárias, para ser tão acometidas nesse período? Sim, com certeza. Esse período é um período de tempo mais seco, mais úmido, então começa pela fragilidade aí da nossa via respiratória, que fica mais seca, a proteção fica teoricamente diminuída e fica mais suscetível, né, às infecções. Sem contar que é um período de frio, que as pessoas ficam mais aglomeradas, facilitando aí a transmissão das infecções respiratórias. Certo. E, doutora Estela, falando sobre os vírus, né? Nesse período, quais são os vírus mais comuns, né? A gente fala também a respeito de um cenário sobre a influenza, né? Queria que você retratasse também aqui no Brasil sobre esses vírus, principalmente nesse período. Sim, nessa fase, a gente está vendo muitos casos de influenza. Influenza A, influenza B, mas também circulando outros vírus. Alguns casos de Covid, o vírus sincicial respiratório, rinovírus, mas a grande preocupação, assim, a meu ver, nessa fase, são os vírus da influenza, né, os causadores das gripes. E, doutora, para a gente abordar sobre a diferença, né, as diferenças aí dos vírus, né, gripe, resfriados, uma criança que ela é alérgica, por exemplo, né, os cuidados eles têm que ser redobrados. Como saber diferenciar, então, esse sinalzinho de alerta para identificar, talvez, o tratamento mais eficaz nesse sentido? Sim, então as crianças alérgicas nessa fase, com certeza, elas têm um componente a mais aí de desregulação, né? Assim, falando das diferenças, no caso das gripes, geralmente os sintomas sistêmicos são mais fortes. Então, é aquela pessoa que tem dor no corpo, que tem febre alta, queda do estado geral, geralmente caracteriza a gripe, né? Diferente aí do resfriado, que os sintomas são mais amenos. Então, geralmente tem uma coriza, uma febre baixa, mas ambos podem desencadear a rinite, principalmente no alérgico, né? Mas caracterizando a rinite alérgica, são sintomas de obstrução nasal, espirros, coriza, que acontecem na exposição do alérgeno.
né? Mas a pessoa alérgica, ela fica mais suscetível porque uma infecção viral desencadeia sintomas de rinite, sabe? Então, sintomas de gripe, às vezes ficam meio confusos nessa fase. Mas, basicamente, a diferença é, na gripe, sintomas bem fortes, o resfriado mais ameno, e nas alergias, geralmente, sintomas de via aérea superior de nariz. Toque, escorre, espirra, coça. E, doutora, nesse período, né, além, é claro, de ter essa aglomeração também, esses fatores externos, né, existe os vírus, a criança que está na escola, por exemplo, né, principalmente as que vão para a creche, elas tendem a ter mais esses resfriadinhos, né, porque é o contato. Então, qual que é a recomendação nesse sentido também, né, além de se prevenir contra a gripe e o vírus, também tem a questão da escola, né? A imunidade fica um pouquinho mais baixa. Sim, com certeza. As crianças ali, uma pertinho da outra, a circulação do vírus aumenta demais. Então, assim, no sentido de fortalecer o sistema imune, tentar o máximo possível ter hábitos de vida saudável. Então, deixar a criança se alimentar com comida de verdade, uma alimentação natural, ter o descanso necessário, então ter noites de sono bem dormidas, hidratação, bastante água nesse período, evitar de frequentar locais muito fechados, aglomerações, né? E sempre, isso eu falo que é a ferramenta do pediatra, é orientar a lavagem nasal. Então, é importantíssimo que a gente faça a lavagem nasal para tirar essa secreção da via aérea, para evitar a infecção secundária de um resfriado. Então, aquela secreção paradinha pode desencadear a infecção secundária, para evitar sintomas nasais, para evitar tosse pelo gotejamento posterior por secreção. Então, a lavagem nasal é fundamental. Hábitos de vida saudável para fortalecer o sistema imune e deixar a via aérea sempre limpinha. Para a lavagem nasal, ela pode ser feita também assim, fora desse período? É recomendado também, ou somente já quando o narizinho já começou a ficar entupido, ou não? Pode criar um hábito mesmo de fazer essa limpeza? Sim, com certeza. Pode criar um hábito diário durante o banho, vai lá, limpa o narizinho. Em épocas que a gente percebe uma maior produção de secreção, intensificar aí o hábito. Mas no dia a dia é importante deixar sempre essa via aérea limpinha, fazer como um hábito durante o banho. Certo. E, doutora, vamos contextualizar um pouquinho sobre a questão do atendimento prioritário, né? Quando, então, esse pai, o responsável, ele deve levar a criança até um centro de saúde, um hospital, para fazer esse acompanhamento, esse atendimento, já que lá também existe a probabilidade também, né, de ter vírus por conta mesmo dessa aglomeração. Olha, eu acho primeiro importante que seja feita a prevenção. Então, notou que está com uma coriza, que está com hábitos do dia a dia um pouco diferentes, assim, do normal, é legal que acompanhe com seu pediatra, com seu alergista, para fazer o tratamento preventivo e para ter umas orientações de resgate nos momentos das crises. Porém, existem sinais de alerta que não dá para ficar em casa. Então, no caso daquela criança que está muito prostrada, está com uma febre alta e persistente, está com tosse persistente, mostrando desconforto respiratório, esses são sinais de alerta que precisa de atendimento imediato. Então, sempre a prevenção e saber identificar os fatores, os sinais de alarme, assim, numa criança. Certo. Estela, nesse sentido, falando sobre os vírus, falando também das gripes, resfriados, tem também as crianças que têm asma, bronquiolite também, né, acometem muitas crianças nesse período, crianças que já têm essa predisposição. Então, qual que é o recomendado também para essas crianças? Como que você, né, no seu consultório, avalia essa criança também nesse período, asma e essas outras, né, dificuldades respiratórias também nesse período mais seco? Então, essas são consideradas crianças de risco. Então, uma criança que já teve bronquiolite ou que apresenta sinais de bronquiolite, ou a criança asmática que faz tratamento com corticoide inalatório, essa a gente classifica mesmo como grupo de risco.
Então, é muito importante identificar quando está apresentando desconforto respiratório, quando está em crise, que geralmente a gente tem estímulos diversos no dia a dia, além das infecções virais. Então, as mudanças de temperatura, poluição ambiental, os aeroalérgenos, assim, em criança, a alergia é muito importante como desencadeante desses sintomas. Então, a via aérea, quando ela respira isso, ela tenta se defender. E para se defender, ela faz um processo inflamatório, que no caso da criança alérgica, ele é intensificado, é uma defesa exagerada. E aí, comprometendo a via aérea inferior, fecha, inflama, e a manifestação clínica é a tosse, o desconforto respiratório. E quando compromete ali o finalzinho da via aérea, tampa lá a troca de gases, o que caracteriza a bronquiolite, e clinicamente também, aquele bebê com tosse, chiando, mostrando sinais de desconforto. Então, esses são grupos de risco que a gente tem que ter uma atenção especial mesmo. E a prevenção, né, como foi mencionado, é uma situação, já o nome já diz, né, preventiva, não tem que esperar mudar a estação, né, porque muita gente só vai buscar ali a prevenção, só começa a mudar os hábitos quando já agravou, ou enquanto a criança já apresenta alguns sinais, né, doutora? Então seria realmente já iniciar bem antes aí esse processo, né? Com certeza, a prevenção é fundamental, e o que a gente não pode esquecer de falar também é em relação às vacinas. Então, a vacina, ela é uma forma de preparar o sistema imune a como ele deve reagir quando entrar em contato com o vírus. Então, a vacina é muito importante aí, principalmente para as crianças que são grupo de risco. Aliás, para todos, né? Mas para o grupo de risco é muito importante. Assim, esse sentido como o vírus, né, se a criança não está vacinada, ou então se ela já está numa situação mais complicada de um sistema respiratório comprometido, vai acabar também tendo essa transmissão, né, doutora? E aí é aquele ciclo vicioso mesmo, né? Sim, com certeza. Então, a prevenção e não perder aí a oportunidade das vacininhas é fundamental. Sobre as vacinas, então, doutora Estela, tem uma vacina específica, né, para influenza, por exemplo, ou é uma vacina só nessas campanhas, né, que existem para falar da vacinação da gripe? Então, queria que você explicasse também para quem está acompanhando. Sim, a vacina da gripe, que dá, assim, que a gente consegue ter acesso ao SUS, é a vacina trivalente. E existe também a vacina tetravalente, que é a vacina do particular. Então, a diferença, a trivalente, ela vai proteger contra as 3 cepas do influenza, né? Então, 2 da cepa A, 1 da cepa B. Já a tetravalente, ela protege contra 4 cepas. Então, 2 da A e 2 da B. Mas, no contexto atual, só para ilustrar, essa quarta proteção da tetravalente não é o vírus que está atualmente circulando. Então, a trivalente, que é a vacina que a gente consegue no SUS, ela, nesse momento, ela está sendo tão efetiva quanto a nossa tetravalente. Então, é muito importante aí não deixar de receber essa vacina. Então, muito importante mesmo ressaltar sobre a importância, né, da vacina que é oferecida no Sistema Único de Saúde, porque muita gente tem aquele medo, e se eu não estiver protegida, né, eu só tenho acesso ao Sistema Único de Saúde, mas e se eu não conseguir aí imunizar a minha criança, o meu filho? Então, não tenha medo, né, porque ela é tão eficaz quanto, né, doutora? Com certeza, a trivalente tão eficaz quanto a tetra aí nesse momento. E uma coisa que eu acho importante também colocar, alguns pais têm medo, algumas pessoas têm medo de que a vacina vai causar a doença. Então, só para ilustrar também que a vacina, ela é composta de vírus morto. Então, esse vírus, ele não vai causar a doença, né? O efeito colateral que pode acontecer é o sistema imunológico aprendendo e se defendendo, né? Mas não que a vacina vai causar a doença, vai causar a gripe. Então, não podemos perder a oportunidade aí de fazer a nossa vacina oferecida aí pelo SUS, a trivalente. Tá certo, muito obrigada, viu, doutora Estela, pela sua participação,
trazer todo o seu conhecimento em relação aos vírus, né? E o mais importante é ressaltar a importância aí da vacinação. Muito obrigada. Eu que agradeço, um bom dia para vocês, fiquem com Deus. Muito obrigada. Bom, o quadro Saúde Agora fica por aqui, então um lembrete, né, ressaltando a informação da doutora Estela, sempre acompanhar, verificar a caderneta de vacinação. Bom, temos um encontro marcado na próxima edição. Até lá! Semana de tempo estável, seco e segue sem alterações. Então, amanhã, sexta-feira, o sol aparece entre muitas nuvens, mas ainda sem chuva. Sobre as temperaturas, a amplitude térmica segue alta. Então, a mínima é de 17 graus de manhã e também pela madrugada, mas ao longo do dia os termômetros sobem, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau.